Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de matemática. Hoje a nossa aula é sobre a função quadrática. O que vem a ser a função quadrática? Uma função f dos reais em os reais chama-se quadrática quando existem números reais a, b e c com a diferente de zero, tal que f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c para todo x pertencendo aos reais. Então, para que uma função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c seja uma função quadrática, ou seja, uma função de segundo grau, esse a que vocês estão vendo aqui, ele deve ser diferente de zero. Até porque se ele for igual a zero, vira uma função afim, não é mesmo? Então, para que seja uma função quadrática, o a tem que ser diferente de zero. Então, eu coloquei aqui uns exemplos de função quadrática, né? Coloquei aqui f de x igual a x ao quadrado, f de x igual a 2x ao quadrado menos 3x, e f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 7. Os dois primeiros casos são chamados de funções quadráticas incompletas, né? Porque no primeiro caso você só tem o a, no segundo caso você tem o a e o b. O terceiro é a função quadrática na sua forma completa, quando você tem os três coeficientes, o a, o b e o c. Zeros da função quadrática. Existem três maneiras de se resolver o zero da função quadrática, né? Uma delas é que toda função quadrática ela é uma equação de segundo grau. Então, você pode resolver uma equação de segundo grau que você encontra os zeros da função quadrática. Porém, eu vou mostrar aqui duas maneiras mais simples de fazer, né, sem precisarmos recorrer à equação do segundo grau, que é por fatoração, e o outro caso que vai ser por completando quadrados. Então, vamos começar aqui determinando os zeros da função quadrática por fatoração. E aí, eu vou colocar aqui duas funções em que nós iremos resolvê-las por fatoração. Então, determinar os zeros das seguintes funções quadráticas pelo método de fatoração. Então, vamos lá. Então, eu coloquei o primeiro exemplo, que era x ao quadrado menos 7x mais 12. E aí eu vou resolver pelo método de fatoração. O método da fatoração é também chamado de soma e produto. Eu tenho aqui uma função f de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 12, que para que eu vá resolver pelo método de fatoração, eu preciso encontrar dois números. Por que é dois números? Porque é uma função quadrática, né? Que também se resume a uma equação de segundo grau. Se você fosse resolver essa equação, você iria encontrar duas raízes, x' e x'. Então, é por isso que são dois números cuja soma deles vai valer menos 7 e o produto entre eles vale 12, ou mais 12, como queira. Então, percebam que o número que está ali no meio, que é o valor do b da equação do segundo grau, ele corresponde à soma das raízes. E o últimozinho lá, o 12 no caso, corresponde ao produto das raízes. Então, veja só, o produto entre essas raízes, ele tem que ser positivo. E, no caso, na matemática, nós aprendemos que quando o produto de dois números ele é positivo, significa que é o produto entre números de mesmo sinal. Então, já que o produto é positivo, o sinal da soma ele vai repetir para ambos os termos. Como a nossa soma é menos 7, então o sinal negativo ele vai repetir para ambas as raízes. Aí o que eu preciso fazer agora, pessoal? É procurar dois números na tabuada que multiplicado vão dar 12. E aí eu sei que, no caso, teria que ser o menos 2 e o menos 6,
Lembrando que como o sinal da soma vai repetir para os dois, então eu coloquei logo os dois números ali negativo. Então, eu tenho menos 2 e menos 6, menos 3 e menos 4, e menos 12 e menos 1. Todos esses números aqui, menos 2 e menos 6, multiplicado vai dar mais 12. Menos 3 e menos 4, multiplicado vai dar mais 12. E menos 12 e menos 1, que multiplicado também vai dar mais 12. Só que eu preciso encontrar dois números cuja soma seja menos 7 e o produto seja mais 12. Como menos 2 e menos 6 a soma dá menos 8, então esses daqui não servem. Como menos 12 e menos 1 a soma também dá menos 13, esse também não serve. Então, quem serve é o menos 3 e o menos 4, pois a soma resulta em menos 7 e o produto entre eles é mais 12. Então, basta eu colocar agora dessa forma. X menos 3, que multiplica x menos 4, igual a zero. Veja que eu abri dois parênteses, né? Coloquei um x em cada um deles, e aí só precisei colocar o menos 3 e o menos 4 dentro de cada um parêntese. Para eu encontrar agora as raízes, né? Ou no caso seria os zeros da função quadrática, né? Basta eu igualar x menos 3 a zero, que aí eu vou ter x' valendo 3, e no outro caso basta eu fazer x menos 4 igual a zero, e eu tenho x duas linhas igual a 4, então a solução no caso seria 3 e 4. E os zeros da função f de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 12 seriam 3 e 4. O exemplo B é a função g de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 15. Vejam que agora eu tenho que achar dois números cuja soma vai dar mais 2 e o produto menos 15. Veja que no primeiro caso eu coloquei o produto entre os dois números positivo. E agora eu coloquei o produto entre dois números negativo. Como nós vimos no primeiro caso, na matemática, o produto entre dois números, quando ele é positivo, é porque é o produto de dois números de mesmo sinal. Agora, quando o produto entre dois números ele é negativo, é porque é o produto entre dois números de sinais diferentes. Então, como aqui o produto é menos 15, o produto sendo menos 15, nós vamos entender que teremos um número positivo e um número negativo. A grande dúvida é quem vai ser o positivo e quem vai ser o negativo. Bom, todas as vezes que o produto for negativo, o sinal da soma ele vai sempre ficar com um número maior. Então, no nosso exemplo aqui, como o produto ele é menos 15, o sinal da soma, a soma ali é mais 2, então o sinal de mais ele fica com um número maior. Então, galera, aprende uma coisa. Quando o produto das raízes for negativo, o sinal da soma, que geralmente é aquele sinal ali do meio, ele vai sempre ficar com um número maior. Se o sinal da soma é positivo, o número maior vai ficar com o positivo. Se o sinal da soma for negativo, o número maior vai ficar com o negativo. Então, agora basta eu buscar dois números na tabuada que multiplicados vão dar menos 15. Então, eu tenho dois números aqui, que é o menos 3 e o mais 5, e o menos 1 e o mais 15 também. Vejam que eu coloquei o sinal de mais, que é o sinal da nossa soma ali, com os números maiores. E aí, eu só preciso agora encontrar qual desses pares aí a soma vai dar mais 2.
Veja que menos 1 e mais 15, a soma não dá mais 2, a soma dá mais 14. Então, esses dois eu tenho que riscar, tá fora. Então, só me restou quem? O menos 3 e o mais 5. Basta agora eu abrir dois parênteses e colocar um x entre cada um deles e colocar lá dentro o menos 3 e o mais 5. Veja que agora basta eu igualar a zero o x menos 3, e aí eu tenho x' valendo 3, e depois basta eu igualar o x mais 5 a zero, que eu vou ter o x duas linhas valendo menos 5, então a solução aí vai ser menos 5 e 3. Logo, menos 5 e 3 são os zeros da função g de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 15. Completando quadrados. Então, vamos aprender aí o método de completar quadrados. Então, usando o completamento de quadrado, determine os zeros da seguinte função quadrática. f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Olha, completar quadrados, o quadrado no qual a gente está se referindo é o quadrado da diferença de dois termos e o quadrado da soma de dois termos. Aquelas formulazinhas, né, de produtos notáveis que nós aprendemos no ensino fundamental quando estávamos no 8º ano. O quadrado da diferença entre dois termos é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E o quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vejam que serão com essas duas fórmulas que eu irei trabalhar para completar quadrados. E como a nossa função ali é x ao quadrado menos 6x mais 5, então, como eu já percebi que tem um menos ali no meio, eu vou trabalhar com o quadrado da diferença de dois termos. Então, eu começo fazendo o seguinte, eu vou separar aqui a função desse jeito, onde x ao quadrado menos 6x eu coloquei dentro de um parêntese e o mais 5 eu coloquei à parte. Aí eu vejo o seguinte, que esse 6, né, menos 6 pode ser o produto de menos 2 vezes 3. Aí olha só que bacana que eu percebo aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Poxa, então o que está faltando aqui, nesse caso, é o quadrado do segundo, ou seja, o quadrado de 3. Olha lá. Aí vejam que eu somei, né, 3 ao quadrado, ou seja, eu somei com 9. Então, para que eu não altere essa equação, para que eu não altere o que está ali em cima, se eu estou somando 9, eu devo subtrair 9, para que a equação não venha se alterar. Aí veja o que eu tenho aqui dentro desse parêntese, ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Poxa, então isso daí é o quadrado de x menos 3. E ali, ó, mais 5 menos 9 dá menos 4. Então, ficou assim, ó, x menos 3 ao quadrado menos 4 igual a zero. Agora, para eu determinar os zeros dessa função, basta eu passar esse menos 4 para o outro lado, que ele vai como 4. E aí eu fazer x menos 3 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, que vai dar mais ou menos 2. Né? Então, basta agora eu fazer x menos 3 igual a 2, que aí eu vou ter x igual a 3 mais 2, que vai dar x igual a 5. X menos 3 igual a menos 2, que vai dar x igual a 3 menos 2, que vai dar x igual a 1. Então, a solução nesse caso aí é 1 e 5. 1 e 5 são os zeros da função quadrática f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Usando o completamento de quadrado, determine os zeros da seguinte função quadrática. g de x igual a 2x ao quadrado
menos 5x mais 3. Bom, esse caso aqui é um pouco mais complexo em relação ao primeiro, mas eu irei resolvê-lo da mesma forma como eu resolvi o anterior. Para isso, eu vou colocar dentro do parêntese 2x² menos 5x e o mais 3 separado à parte. Vou colocar o 2 em evidência. Colocar o 2 em evidência é colocá-lo do lado de fora. E colocar o 2 do lado de fora é a mesma coisa que multiplicar o que estava dentro do parêntese por 2. Só que para que eu não altere a equação, se eu estou multiplicando por 2, eu devo também dividir o que está dentro por 2. Por isso apareceu ali menos 5 sobre 2. Porque o resultado de menos 5 sobre 2 vezes 2 dá menos 5. Ok. Para isso agora, eu preciso transformar o que está dentro do parêntese num quadrado da diferença entre dois termos. Então, nesse caso, vai estar faltando aqui um termo que eu possa elevá-lo ao quadrado. E quem seria esse termo? Olha, com certeza, esse termo não é o menos 5 sobre 2. Por quê? Porque menos 5 sobre 2, ele é o resultado do duplo produto. Ou seja, o produto de menos 2 vezes x vezes esse termo que está faltando resulta em menos 5 sobre 2. Então, esse termo que está faltando é uma fração. E qual é a fração que multiplicada por 2 vai dar menos 5 sobre 2? Só pode ser menos 5 sobre 4. Porque 5 sobre 4 vezes menos 2 vai dar menos 5 sobre 2. Na verdade, corrigindo, não é menos 5 sobre 4, é apenas 5 sobre 4, que multiplicado por menos 2 resulta em menos 5 sobre 2. Então, o termo que está faltando ali é o 5 quartos. Então, vai ficar assim. 5 quartos ao quadrado vai dar 25 sobre 16. E aí, se eu estou somando 25 sobre 16, eu devo subtrair 25 sobre 16 para não alterar a equação. Só que eu tenho que tomar o cuidado de que, na verdade, não é 25 sobre 16. É 25 sobre 16 vezes aquele 2 que está ali do lado de fora. Então, no caso, daria 25 sobre 8. Ok? Então, se eu estou somando 25 sobre 8, eu devo subtrair 25 sobre 8 para não alterar a equação. Aí, fazendo o cálculo de mais 3 com menos 25 sobre 8, vai dar menos 1 oitavo, que eu devo passá-lo para o outro lado para ficar positivo. Aí, o 2 desce multiplicando pelo 8. Então, vai ficar assim, ó, x menos 5 quartos ao quadrado igual a 1 sobre 16. Lembrando que x ao quadrado menos 5 sobre 2x mais 5 quartos ao quadrado, no caso, é o resultado de o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, no caso, seria a diferença, ou melhor dizendo, seria o quadrado da diferença de x e 5 quartos. Por isso que apareceu ali x menos 5 quartos ao quadrado. Aí, agora, basta tirar a raiz quadrada de 1 sobre 16. Então, vai ficar x menos 5 quartos igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 16, que vai dar 1 quarto. Esse menos 5 quartos vai para o outro lado como mais. Então, ele vai somar com 1 quarto, que vai dar 6 quartos, que vai dar 3 sobre 2. Depois, ele vai subtrair de 1 quarto, que vai dar 4 sobre 4, que vai dar 1. Então, os zeros da função g de x igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 3 vai ser 1 e 3 sobre 2. Forma canônica da função quadrática. Determine, utilizando a forma canônica, o valor máximo e mínimo e as coordenadas do vértice da função quadrática f de x igual a 2x ao quadrado menos 3x
menos 2. Então, pessoal, percebam quão é importante a forma canônica da função quadrática, porque através da forma canônica nós poderemos identificar com muita facilidade o valor máximo e o valor mínimo da função quadrática e também as coordenadas do vértice da função quadrática. Então, vamos lá para a solução desse problema. Então, vamos começar fazendo a complementação dos quadrados dessa função. Para isso, eu já coloco dentro do parêntese 2x² menos 3x e o menos 2 eu coloco separado à parte. Aí, vamos colocar o 2 em evidência. Aí, colocando 2 em evidência, vai ficar 2 que multiplica x² menos 3 sobre 2x. E aí, vou fazer igual fiz no anterior, né? Descobrir o segundo termo que está faltando. Na verdade, é o 3/4, porque nós vimos lá no exercício anterior que o menos 5 sobre 2 era o resultado do duplo produto. Então, aqui também não vai ser diferente. O menos 3 sobre 2 é o resultado do produto de menos 2 vezes x vezes uma determinada fração que está faltando. E aí, a fração que está faltando é o 3/4, pelo fato que 3/4 vezes menos 2 vai dar menos 3 sobre 2. Eu sei que quando aparece fração, fração é um tormento na vida de todo estudante. Mas aqui tem como a gente também determinar um determinado macete aqui para vocês não ficarem mais assustados com fração. O termo que vai estar faltando vai ser sempre a fração que você está vendo ali, só que com o denominador dobrado. Veja que a fração era menos 3 sobre 2 e agora a fração é 3/4, ou seja, 3/4 era o termo que estava faltando. Então, veja que o denominador é o dobro do denominador da fração anterior, né? A fração anterior era 3 sobre 2 e agora é 3 sobre 4. Então, fica aí a dica também, né? Para a gente, ou melhor dizendo, para vocês aí não ficarem mais assustados quando verem fração. Basta repetir a fração com o denominador dobrado. Então, ficou x² menos 3 sobre 2 de x mais 3/4 ao quadrado. Olha, se eu estou somando, no caso 3/4 ao quadrado é 9 sobre 16, se eu estou somando 9 sobre 16, para eu não alterar a equação, eu devo subtrair 9 16avos da expressão. Só que, lembrando, né, que não é 9 16avos, é 9 16avos vezes o 2 que está ali do lado de fora. Então, no caso, 9 16avos vezes 2 vai resultar em 9 oitavos. Então, eu estou somando, na verdade, 9 oitavos. Então, se eu estou somando 9 oitavos, para eu não alterar a equação, eu devo subtrair 9 oitavos. Por isso que você está vendo ali, menos 9 sobre 8. Ok, então, efetuando o cálculo, vai ficar assim, ó. X² menos 3 sobre 2 de x mais 3/4 ao quadrado, isso daí é o quadrado da diferença de x para 3/4, né? E menos 2 menos 9 oitavos resultou em menos 25 sobre 8. Que aí, agora, eu só preciso, através desses dados, eu vou definir quem vai ser as coordenadas do vértice e se a parábola, ou melhor dizendo, se a função, né, porque parábola é uma coisa que a gente vai falar no outro vídeo, se a função ela vai ter valor mínimo ou valor máximo. Ok? Olha, 2 que multiplica x menos 3/4 ao quadrado menos 25 oitavos igual a 0, essa expressão, pessoal,
é a forma canônica da função 2x² menos 3x menos 2 igual a 0. A forma canônica dessa função é essa que vocês estão vendo aqui. 2 que multiplica x menos 3/4 ao quadrado menos 25/8. Olha, todas as vezes que a função ela tiver o a positivo, a função vai ter valor mínimo. E quando o a for negativo, a função vai ter valor máximo. E aí, quem seria o valor mínimo? O valor mínimo é esse valor que vocês estão vendo aqui, ó, o menos 25/8. Esse é o valor mínimo. Por que é valor mínimo? É valor mínimo porque o a vale 2 positivo. Então, esse valor aqui é o valor mínimo. E aí, as coordenadas do vértice, ou seja, o x do vértice e o y do vértice, seriam, respectivamente, esses valores que vocês estão vendo aqui através das setas vermelhas. O y do vértice seria menos 25/8, só que o x do vértice ele não vai ser o menos 3/4. Pelo contrário, o x do vértice ele vai ser sempre o oposto daquele valor que está ali. Ou seja, o oposto de menos 3/4 é mais 3/4. Então, as coordenadas do vértice ficaria sendo 3/4 e menos 25/8. Então, veja que, pela forma canônica, nós temos como identificar as coordenadas do vértice de uma forma bem mais prática e bem mais rápida, né? As coordenadas do vértice é o x do vértice e o y do vértice. Quem é o x do vértice? É sempre esse valor aqui, ó, só que o seu oposto. Ou seja, é sempre esse valor aqui, só que o oposto dele. Então, como vocês estão vendo que ali é menos 3/4, o oposto é o mais 3/4. E o y do vértice é sempre esse que vocês estão vendo aí pela setinha vermelha. Então, quando a for positivo, a função terá valor mínimo. E quando a for negativo, a função terá valor máximo. E a forma canônica da função ficou sendo f de x igual a x menos m ao quadrado mais k, onde este k, pessoal, é o valor mínimo ou máximo da função. Aí vai depender do a. Se o a for positivo, a função vai ter valor mínimo. Se o a for negativo, a função vai ter valor máximo. Por isso que eu coloquei ali no caso que a função teve valor mínimo, pelo fato que o a é positivo. O a vale 2 aqui, ó. Então, quando o a for positivo, esse k vai indicar o valor mínimo da função. Comparando ali, o k seria o menos 25/8. Então, quando o a for negativo, esse k vai indicar o valor máximo. E o m é o x do vértice, né? O m, na verdade, é a metade da soma das raízes. E para terminar a nossa aula de hoje, determine, utilizando a forma canônica, o valor máximo e mínimo e as coordenadas do vértice da função quadrática g de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 7. Esse daqui é mais tranquilo, né, de fazer, porque fazendo o completamento de quadrados aqui, ficaria assim, colocando dentro do parêntese o x ao quadrado menos 6x, a gente já percebe de cara que esse menos 6 é o produto de menos 2 vezes 3. Então, aí, poxa, você já tem aí o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que no caso é o x, vezes o segundo, que no caso aqui é o 3. Então, o quadrado do segundo, ou seja, vai ser o quadrado de 3, né? Que vai dar 9. E aí, de cara, a gente já percebe que nós estamos somando 9. Então, para não alterar a equação, a gente deve subtrair 9.
Então, ali vai ficar x menos 3 ao quadrado e mais 7 menos 9 dá menos 2. Então, só olhando para isso aqui agora, a gente já percebe que o x do vértice, como é aquele termo ali, só que o oposto dele, então o x do vértice vale 3 e o y do vértice vale menos 2. E essa função também ela tem valor mínimo, que no caso vale menos 2, pelo fato de que o a é positivo, ele vale mais 1. Então, a função ela tem ponto de mínimo, que vale menos 2, e o vértice dessa função é 3 e menos 2. Valeu, galera? Então, ficou aqui mais uma aula de matemática do professor Abimael Ocara. Espero aí que você tenha gostado da aula. Se gostou, dá um gostei aí para mim, um joinha. E, se possível for, compartilha aí também meus vídeos com os seus amigos aí na internet. Inscrevam-se também aí no meu canal, Professor Abimael Ocara, para que assim vocês possam ficar sempre por dentro, né, de todas as aulas de matemática e também de física que eu tenho colocado aqui no meu canal do YouTube. Ok? Fiquem com Deus, um forte abraço e lembrando sempre que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Forte abraço e até a nossa próxima aula de matemática ou de física. Tchau, fui!